É por isso que eu não me assusto com IA. Tem tanta gente se assustando com inteligência artificial, mas a criatividade, se você realmente estiver atento a tudo, cara, você vai arranjar um jeito de sobreviver à inteligência artificial. Você não concorda? Com certeza. Se você partir para observar, por exemplo, a história dos grandes cientistas que houve na história, imagine que você coloque uma linha. Um Galileu, um Newton e um Einstein. Tá? Vamos colocar só esses três. Tá. Se você pega, por exemplo, o Newton, o pensamento dele não é simplesmente uma recombinação do que o Galileu falou. Veio algo absolutamente novo ali. Veio algo que não existia no repertório anterior. O pensamento de Einstein também não é uma análise combinatória, uma recombinação do pensamento de Newton. Veio algo novo ali, que não existia até então. Não é simplesmente um desdobramento lógico do que havia. É algo novo que desceu ao mundo. Esse algo novo que desce ao mundo, quem tem capacidade de fazer essa ponte, de ir ao plano das ideias e trazer algo novo ao mundo, é o homem. Então, o homem é um pontífice, né? Como dizia Platão, cuja mente toca o plano das ideias e os pés tocam o chão. Inteligência artificial não sabe nem o que é plano das ideias. As escolas de arte também, né? Umas sempre vêm para quebrar a anterior, né? A gente está no realismo, vem alguma coisa que é o expressionismo, depois vem o pontilhismo, depois vem o cubismo. É sempre alguém falando, vocês estão indo para cá, eu vou fazer isso agora. Esquece isso. Se não for só para negar, se for alguma coisa realmente nova. Mas sim, né? Era alguém com uma proposta nova. A nossa proposta agora é o futurismo. Por quê? Porque a gente está vivendo uma sociedade assim. Agora vem o Dalí porque ele está se falando sobre sonhos, falando sobre inconsciente, e ele vai refletir isso na arte. E aí vem outro cara... Quando é uma ideia realmente original, é algo... A quebra pela quebra é boba, É algo absolutamente humano. Chegue para o chat GPT e diga... gere uma ideia que não está no seu repertório. O que ele vai fazer? Gere uma ideia que não está no seu repertório em lugar nenhum, que ninguém nunca disse, que ninguém nunca pensou. Impossível. Como que ele vai gerar isso? Tá? O ser humano é capaz disso. E agora ele está sendo empurrado para ocupar o seu lugar. Ou seja, não é a máquina que está ocupando o lugar do homem. É o homem que estava ocupando o lugar da máquina, entende? Estava mecânico, acomodado na mecanicidade. E está sendo expulso daí. Está sendo obrigada a assumir aquilo que é próprio dele, que são muitos potenciais que o ser humano tem. A inspiração, a intuição, a imaginação, a visão simbólica, muita capacidade de pegar nas entrelinhas da vida, muita capacidade de captar coisas que não estão ditas, não estão explícitas, estão insinuadas pela natureza. Muitos potenciais que o ser humano tem. A filosofia, ela é um contraponto à ciência, ou elas podem caminhar juntos? O pensamento cartesiano, o pensamento mais assim, o que é, o que não é, e a filosofia é o contrário disso. Qual é a relação entre ciência e filosofia que dá para fazer? Fala-se classicamente que a sociedade ela tem uma pirâmide civilizatória, que são 4 faces, que é a ciência, a religião, a arte e a política. São as 4 faces da pirâmide civilizatória. Toda civilização precisa dessas 4 coisas. Arte, ciência, a política e a religião. Tá? E a filosofia não é nenhuma das 4. A filosofia é como se fosse uma espiral que vai por dentro, tocando todas elas, fazendo um estudo comparativo. Tá? Então, a filosofia vai te dizer o que é ciência e o que não é. Daquilo que é intitulado religião, o que é religião e o que não é. O que é arte e o que não é. Ou seja, ela vai te dar discernimento para você, nessa pirâmide, separar as coisas que são autênticas das coisas que são uma mera fachada, que é muito comum no nosso momento histórico. Muito comum. Tá? Então, ela te dá discernimento para fazer escolhas lúcidas. Ela é uma espiral que vai aí tocando as 4 faces da pirâmide, recolhendo o que há de melhor em cada uma delas para impulsionar o pensamento humano para cima. E o que muda da filosofia de hoje para da época do Platão? Se o Platão pegasse uma máquina do tempo antes de morrer e viesse para cá, ele iria ter outras ideias ou ele iria chegar a ser o Platão daquela época? Ou ele seria um Platão com outras ideias? Não sei se eu fui claro, mas assim, ele viveria um tempo aqui e desenvolveria outras ideias, ou ele seria o mesmo Platão porque
ele chegaria naquelas conclusões de qualquer maneira? Platão, se fosse possível ele viver mais 100 anos, ele naquela época mesmo teria desenvolvido outras ideias, porque ele estava crescendo, são seres humanos em aperfeiçoamento, ele não ia ficar congelado naquilo que ele já tinha pensado. Poderia inclusive até ir contra o que ele tinha pensado antes. Ele poderia aperfeiçoar bastante o que ele pensou antes. Agora, o que Platão provavelmente não se adaptaria seria um pensamento que não tem como finalidade ser vivido amanhã, mas ficar simplesmente no campo das ideias como conceitualização, entende? Então, pensa-se sobre muitas coisas, mas a vida da pessoa não tem nada a ver com aquilo. Tá. Se eu penso sobre a justiça hoje, amanhã eu tenho que praticar esse modelo de justiça, porque é na vida que eu vou ver se ele funciona ou não. Se eu penso sobre o bem hoje, amanhã eu tenho que praticar esse modelo de bondade, porque é na vida que eu vou ver se ele é real ou não. Não seria pertinente para Platão um conjunto de conceitos, um conjunto de especulações metafísicas que não são para mudar a vida do homem, que não são para serem vividas. Existe um autor indiano muito interessante, antigo, que era doutor da escola Vedanta, Shankaracharya, que ele diz que o conhecimento é muitas vezes como um medicamento. Ele só vai fazer efeito se você o ingerir e não se você apenas pronunciar o seu nome. Entende? Então, imagina você estar com dor de cabeça e fica ácido acetil salicílico, você tem que ingeri-lo, botá-lo dentro da sua vida para que ele faça algum efeito. Ou seja, o medicamento não surte efeito só pronunciando seu nome. É a famosa frase do Matrix lá, que não adianta conhecer o caminho, tem que trilhar esse caminho, né? Com certeza. Tem muita gente aí que é, principalmente muito coach, muita gente que sabe resposta para tudo, mas ele mesmo não segue o que ele fala, né? É uma pessoa banal. Age para que eu te veja, né? Movimenta aí na vida para eu ver o que você realmente tem de conhecimento. Maneira como você confronta as adversidades, maneira como você dá resposta às dificuldades da vida. Isso é que vai me mostrar o que você sabe. E não a quantidade de coisas que você tem acumulado na memória, porque memória o computador também tem. Tá? Age para que eu te veja. E a maneira como você se movimenta pela vida, como supera os obstáculos, é que vão me dizer o que você sabe, se você sabe, e o quanto sabe. Me parece que a gente sabe, na verdade, o caminho que a gente tem que trilhar, não é? No fundo a gente sabe e às vezes reluta em trilhar, ou em algum momento da vida a gente descobre esse caminho e aí quando fala, agora que eu sei, não tem mais como eu fingir que não sei, né? Não sei se esse momento de não sei se é iluminação, alguma coisa onde você realmente parece que, sabe, quando cai aquele código do Matrix, você fala, cara, entendi como é a parada. E para fazer isso, vai ter um custo. E aí tem pessoas que adiam, tem pessoas que entram de cabeça, e tem pessoa que vai demorar, mas uma hora vai entrar, né? Vai Existe uma curiosidade interessante, Vilela, no ser humano, que é o fato de que você pode concordar perfeitamente com uma frase que eu te falei, com uma ideia que eu te falei, achar brilhante, mas por inércia, por comodismo, continuar respondendo a vida do mesmo jeito que você respondia antes. Olha, o que a professora falou faz muito sentido e eu acho que é isso daí, mas... Na prática, continua fazendo a mesma coisa. Eu sempre brinco com os meus alunos e digo que isso é o caixa 2 mental. O que é o caixa 2 mental? Digamos que você pegue um engarrafamento. Aí o que Platão dizia? Platão dizia para você manter o controle da razão diante de situações limites. Esse é o conceito de coragem dele. E aí você diz, olha, mas quer saber de uma coisa? No tempo de Platão, nem engarrafamento não tinha. Nessa situação, ele não sabe nada. É fácil para ele. Aqui, deixa comigo. Aqui ele não sabe, aqui tem que ser do meu jeito. Aí buzina, irrita todo mundo, ofende a pessoa que está do lado, fica sem paciência, estraga o seu dia. Tem que chegar uma determinada hora que você coloque em cima da mesa esse caixa 2 e diga, olha, essa minha maneira, esse meu jeitinho é um desastre. Se eu tivesse feito o que Platão falou, teria dado muito mais certo. Tá? Então, esse meu jeitinho não é bom. A gente teria que confrontar, trazer à tona quais são as verdadeiras coisas que estão nos movendo na vida. A filosofia ajuda muito nisso. Ela coloca em cima da mesa quais são os verdadeiros princípios que você está seguindo. Porque aqui no plano teórico é tudo lindo, a gente adora Platão. Mas quando chega na prática, a gente segue o nosso jeitinho. Então tem que tomar consciência disso, trazer à tona e confrontar e dizer, isso não funciona. Não tem por que a gente fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente, né? Isso, essa é a frase de Einstein, né? Dadas as mesmas causas,
advirão os mesmos efeitos. E tem gente que fala, pô, mas tá dando errado. Claro, você tá fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito, vai dar o mesmo resultado, né? Exato. Ô, Lene, sim, eu tenho muitas questões aqui. Quero saber o pessoal por que não estão mandando perguntas. Né, galera? Tá mandando pouca pergunta. Mandaram algumas aqui. Vamos ver se tem pergunta boa. Vamos lá, ó. É o seguinte, eu vou começar por uma bem curiosa aqui, que é do Marcos San. Ele falou, professora, como a senhora interpretaria a imagem do louco do tarô? Aquela imagem da carta do louco do tarô. Coloca ela pra aí, eu não lembro direito dela. Você lembra? Teria que ter ela pra ver. Não me lembro. Enquanto você procura, manda uma outra pergunta, depois mandar uma outra aqui para analisar. O Ricardo, ele está perguntando o seguinte: a filosofia pode ser ensinada a qualquer pessoa ou existe um nível mínimo de maturidade interior necessário para compreendê-la de fato? Na verdade, existe um mínimo de maturidade interior, mas o problema é que a gente não sabe quem tem essa maturidade. Então, ela deveria ser oferecida a qualquer pessoa. Tá? Inclusive sem uma exigência de um nível, digamos, de instrução prévia. Às vezes eu vejo pessoas muito humildes com um nível de compreensão tão profundo, com tanta agudeza mental. Então, não depende de escolaridade ou qualquer coisa desse tipo. Existe uma passagem muito interessante que eu até já contei para você numa outra vez que eu vim aqui, que uma vez perguntaram a Sócrates por que ele, que sabia tanto, eles não pegavam os 30 tiranos de Atenas, amarravam lá nas cadeiras e ele transformava todo mundo em filósofos, lembra? Aí ele falou, olha, minha mãe, Fenaretes, era parteira, era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela não seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, a filosofia é uma gravidez. Se a pessoa tem, ela vai ouvir e vai fazer sentido. Se não tem, não vai fazer sentido. E não importa ela ter muita escolaridade ou pouca escolaridade, não tem nada a ver com isso. Pois é. Eu conheço pessoas humildes que são de uma sagacidade para filosofar fora do comum. E pessoas que às vezes têm uma escolaridade enorme. Bem-sucedidas e não conseguem, não desdobram nesse plano, não conseguem ter profundidade.